Então, olá a todos, meu nome é Ricardo. Esse aqui vai ser o último vídeo de conteúdo da Álgebra Linear 1, tá? Então, esse é o assunto que vai encerrar. A gente vai falar de diagonalização de cônicas e quádricas, tá? Isso é um assunto que alguns já devem ter visto numa disciplina de geometria analítica, geralmente é a última coisa que é vista. Talvez até tenham diagonalizado algumas cônicas, mas talvez sem saber, né, o contexto, qual que é a teoria que está por trás. Então, aqui a gente vai falar qual é essa teoria que está por trás e fazer alguns exemplos. E aqui que vai estar, né, um dos principais usos do teorema espectral que a gente viu da vez anterior. Bom, então, primeiro, o que é uma cônica, né? Uma cônica em R2 é um conjunto de vetores em R2, ou um conjunto de pontos, que satisfazem uma equação com certo formato específico. Tá? Então, se você pensar que x e y são as suas variáveis, né? Essa coisa que está aqui nada mais é do que o conjunto de nível, ou um conjunto de nível, né? De uma função que é como se fosse um polinômio de grau 2, né? Você tem as variáveis x e y, você tem x ao quadrado, tem y ao quadrado, tem o produto de x por y, tem termos que só tem x e y sozinhos, e eventualmente um termo que não tem ninguém. Então, isso aqui é exatamente a cara, né, de um polinômio de grau 2, né? Um polinômio de grau 2 nas variáveis x e y. Então, o que você está estudando aqui no fundo, é um conjunto de nível, né, de um polinômio de duas variáveis e de grau 2. A questão é, como esses coeficientes A, B, C, D, E e F podem ser quaisquer números reais, pode acontecer muitas coisas, né? As cônicas podem ser vários tipos de objetos diferentes. Então, o que a gente vai fazer aqui é tentar, de alguma maneira, né, você simplificar essa equação olhando para essa mesma equação, só que em um outro sistema de coordenadas mais conveniente, que deixa essa equação mais simples, tá? E aí a gente vai tentar reconhecer com essa equação mais simples que tipo de objeto é essa cônica em questão. Bom, então, a questão é, essa equação é muito complicada, então como que a gente vai fazer esse processo de tentar encontrar, né, uma versão dela mais simples em um outro sistema de coordenadas? Então, a primeira ideia é tentar tratar essa equação aqui de jeito matricial, e isso é possível, tá? Então, o truque é assim, eu vou considerar a matriz Azão, que vai ser uma matriz 2 por 2, e as entradas dessa matriz, né, vão ser A, B, B de novo e C, onde A, B e C são os números que acompanham os termos de grau 2 aqui, né? Então, eu tenho x ao quadrado acompanha o A, x vezes y também é um termo de grau 2, ele acompanha 2b, tá? Então, só tem esse detalhezinho aqui de que na equação eu coloquei 2b e na matriz eu coloquei só o b, né? Então, em relação ao coeficiente que acompanha o x e y, na matriz eu coloquei metade dele, né? E aí o c é o cara que acompanha o y quadrado. Então, essa parte dos termos que tem ordem 2, eles vão nessa matriz azão, que, por definição, é uma matriz simétrica, né? Então, por definição, essa matriz aqui é simétrica. E também eu vou chamar de B, B maiúsculo, a matriz com os números D e E, que são esses números que acompanham só o X e só o Y sozinhos, né? Então, aqui está a parte de grau 1, né, do seu polinômio. Então, para que essas matrizes, né? Então, a questão é que essa parte aqui, toda essa parte de grau 2, ela pode ser entendida como um produto de matrizes bem conveniente, né? E esse produto de matrizes é o seguinte, tá? Então, vamos lá. Aqui, convenção que a gente vai levar ao longo do vídeo inteiro, falar de vetores em R2 vai ser sempre falar dos vetores em formato de coluna, tá? Então, quando eu falar x pertencente a R2, eu estou pensando o x desse jeito aqui, como um vetor em pé, aliás, com coordenadas x e y. Então, aqui eu vou colocar x e y. Essas são as coordenadas do vetor. Então, eu sempre vou pensar ele em pé. Aí, qual é a conta que você faz, né? Então, a conta que dá essa sacada, né, é x transposto a x. Pega a matriz x, transpõe ela, então ela vira um vetor linha, multiplica pela matriz A e depois multiplica pelo x, só que em pé, né? Então, esse produto de três matrizes é exatamente, né, esse produto à direita aqui. Então, x, y, deitado, A, B, C, a matriz A, né, A, B, B, C, e o x de novo, só que em pé. Então, fazendo esse primeiro produto aqui, né, linha, coluna, a primeira entrada aqui vai ser AX mais BY, e a segunda vai ser BX mais CY. Ainda falta multiplicar pela matriz da direita, XY,
faz todas as distributivas que você tem e dá exatamente aquilo que está nessa primeira parcela aqui, que está no parênteses azul. Tá? Então, aqui aparece, né, o ax vezes x, que é o ax quadrado. Depois você vai ter um termo que é byx e depois um outro termo que é o bxy. Daí, junto os dois, vai dar 2bxy. E o último aqui é o cy vezes y, que é o cy quadrado. Então, essa primeira parte quadrática, eu posso entender ela como esse produto de matrizes bem conveniente aqui, que é x transposto a x. A segunda parte, né, que é esse produto aqui, dx mais ey, nada mais é do que multiplicar essas duas matrizes, a matriz B pela matriz x em pé. Né? Então, d vezes x mais e vezes y dá exatamente essa parte aqui. Então, essa segunda parte de grau 1, ela sozinha também é um produto de matrizes. Tá? Então, é exatamente isso que eu vou escrever aqui. B vezes x é exatamente dx mais ey. Moral da história, essas duas partes que estão em parênteses azul, né? A primeira pode ser escrita como esse produto e a segunda pode ser escrita como esse outro produto, que é o bx. Então, eu posso reescrever a cônica como conjunto de vetores x maiúsculo em R2, agora com o formato de equação usando só matrizes, né? Então, já a cara dessa equação já é mais agradável, né? Em vez de escrever todos aqueles termos, né? Aqui eu escrevo simplesmente x transposto a x, que é a parte de grau 2, mais bx, que é a parte de grau 1, mais f, que é só o termo constante, e isso igual a zero. Tá? Então, beleza, já melhorou um pouco, mas isso ainda não resolve o problema, porque ainda está cheio de matriz aí, e eu não sei exatamente o que fazer com elas. Então, agora que vem o assunto do vídeo anterior, né? A gente sabe que, por definição, essa matriz A ela é simétrica. E a gente viu que matrizes simétricas, pelo teorema espectral, elas sempre são diagonalizáveis. E, além disso, eu posso escolher uma base do teu espaço, né? No caso é o R2 aqui. Eu posso escolher uma base ortonormal de autovetores dessa matriz aí. Então, essa é a teoria, né? Então, digamos que lambda1 e lambda2 são os autovalores de A, que não está excluindo o caso que eles sejam, na verdade, o mesmo número, não tem problema. Tá? Então, se eu chamar de lambda 1 e lambda 2, como essa matriz A é simétrica, né? Esses dois números, esses dois autovalores são números reais, a gente já viu isso anteriormente, e por causa do teorema espectral, eu consigo encontrar uma base ortonormal do R2, eu vou chamar essa base aqui, os vetores dela, de xi1 e xi2, só de autovetores, então digamos que o xi1 está associado ao autovalor lambda1 e o xi2 está associado ao autovalor lambda2. E além disso, né, com essa base ortonormal de autovetores, essa sua matriz original A, ela vai ser semelhante a uma matriz diagonal. Né? Então, se eu pegar a matriz M, que é a matriz dos autovetores, e coloco nas colunas, né, e a matriz desão, que é a matriz dos autovalores, onde eu coloco os autovalores na diagonal principal. Então, do fato dessa base ser ortonormal, a gente tem que essa matriz emissão aqui ela é ortogonal, ou seja, né, ela é invertível e a inversa dela é a transposta dela. Isso é muito fácil de verificar em geral, se você nunca viu isso, mas pensa que o produto de duas matrizes, esses produtos de linha vezes coluna, linha vezes coluna, linha vezes coluna, na realidade é um monte de produto interno, né? Produto interno canônico. Então, se a base é ortonormal e você pega os vetores e coloca eles nas colunas, você tem que as colunas são um conjunto ortonormal. Quando você multiplica a matriz pela sua transposta, no fundo o que você está fazendo são vários produtos internos entre as colunas dessa matriz. Então, o produto interno vai dar 1 quando você fizer o produto interno do cara com ele mesmo, porque a norma é 1, e vai dar 0 toda vez que você fizer o produto interno entre colunas diferentes, né? Porque os caras são ortogonais. Então, por isso que quando você multiplica a matriz pela sua transposta, vai dar a identidade. Tá? Isso é um exercício, eu deixo para vocês verificarem se vocês nunca viram. Então, eu monto essa matriz M, que no fundo aqui é só a matriz que você pega os autovetores e coloca nas colunas, né? Mas em geral isso aqui seria uma matriz mudança de base, é a matriz que muda da base beta para a base canônica, só que quando você escreve vetores na base canônica, basicamente é pegar o mesmo vetor e colocar nas colunas. Né? Então essa é a matriz M, aqui é a matriz D, e aí, né, quando você faz essa conjugação
a inversa da m vezes a vezes m, você obtém a matriz dessa transformação, só que na base beta, que é diagonal, né? Então, é exatamente aquela relação, né, da matriz de uma mesma transformação em pares de bases diferentes, né? Essa relação dá exatamente isso aqui, nesse caso, né? Bom, então, a gente tem uma relação entre essas várias matrizes, né? Essa matriz M, que eu coloquei os autovetores nas colunas, essa matriz diagonal, onde os autovalores estão na diagonal principal, e a matriz razão original, estão relacionadas todas por essa equação aqui. Então, o que eu vou fazer agora é aproveitar que eu posso fazer uma mudança de variáveis, e no fundo, assim, o que eu vou fazer é olhar para essa mesma equação aqui, só que no sistema de coordenadas dado por essa base ortonormal beta. Tá? Então, a gente vai criar um novo sistema de eixos. Os eixos, no fundo, vão ser dados pelos vetores dessa base beta aqui. Então, eu vou definir uma mudança de variável, que vai ser x-til, nada mais é do que pegar a matriz mzão transposta e multiplicar por x. Lembra que a matriz M, né, eu já vou enfatizar aqui de volta, essa matriz M, na verdade, é a matriz que muda de base da base beta para a base canônica. Então, a transposta, né, que no caso é a inversa, ela é a matriz que muda do contrário, muda da base canônica para a base beta. Né? Então, no fundo, quando eu multiplico ela por um vetor x, eu vou pegar um vetor x que está escrito na base canônica e o resultado de multiplicar o x por essa matriz vai ser exatamente as coordenadas desse mesmo vetor x, só que na base beta. Então, essa mudança de coordenadas aqui, ela nada mais é do que pegar os seus vetores que estão escritos no sistema de eixo x e y e olhar para as coordenadas dele, só que agora no sistema de eixos dado pela base beta. Então, essa é a mudança de variáveis, explicitamente, x-til é definido por m transposto vezes x, isso dá um vetor em pé, e as coordenadas desse vetor, agora eu vou passar a chamar elas de u e v. Então, u e v vai ser o nosso novo sistema de eixos. Eu vou esquecer o sistema de eixos x e y, e vou pensar agora no sistema de eixos u e v. Essas vão ser as novas coordenadas que a gente vai trabalhar. Então, a sacada é que quando você toma essa mudança de variáveis, aquela equação matricial vai ficar muito mais simples. Tá? Então, eu vou fazer essa conta agora, só vou dizer, né, o que vai dar aqui. Quando você pega a equação, a parte da esquerda lá da equação da cônica, que é essa daqui, né, eu vou reescrever tudo isso que está do lado esquerdo, só que agora em função da nova variável. Então, eu vou eliminar todos os x e vou escrever tudo em função do x-til. Tá? Bom, aqui é x, né? Eu quero escrever em função do x-til. O x-til é dado por m transposto vezes x, só que a m tem inversa, então eu posso inverter essa relação e escrever que o x é dado por m vezes x-til, né? Porque m é a inversa da m transposta. Então, substituindo nessa equação aqui o x por m vezes x-til, você tem aqui, né, a transposta de m vezes x-til, a matriz A, e aí m vezes x-til de volta, né? Substituindo o x aqui. E substituindo o x aqui também, eu tenho b vezes o x, que é m vezes x-til. Então, agora do lado direito está tudo em função do x-til, né? Usa a propriedade de transposta aqui, que é a transposta do produto. É o produto das transpostas, mas você tem que trocar a posição das matrizes, né? Então, aqui aparece x-til transposto, m transposto A vezes m. E é aqui que está a sacada dessa mudança de coordenadas. Aparece exatamente esse produto aqui, que é m transposto A vezes m, que é exatamente a nossa matriz D. Né? Essa é a relação que dá entre essas matrizes. Então, m transposto a m vale a matriz D. E aí aqui, né, esse produto aqui, B vezes M, eu estou dando um novo nome para ele. Eu estou chamando B vezes M de B-til. É só um novo nome. E aí o B-til agora que está multiplicando o X-til. E agora, bom, acontece que essa expressão é super simples, porque X transposto, X-til transposto dx é semelhante a essa conta aqui atrás, né? Um vetor transposto vezes uma matriz vezes o próprio vetor. Em geral, dá isso aqui. Só que agora, no lugar de x, eu tenho x-til. E a matriz A é especial porque ela só tem elementos na diagonal. Esse Bzinho
é igual a zero agora, no caso daquela nova matriz, né? Então, não é a matriz A, né? É a matriz D agora. E no caso da matriz D, a posição 1, 2 e a posição 2, 1 são iguais a zero. Então, quando você faz essa conta aqui, o termo 2bx ele vai subir, né? Só que agora é nas variáveis u e v. Então, o correspondente lá no novo sistema de variáveis não vai ter esse termo misto aqui. E isso, por si só, já vai simplificar bastante a expressão. E aí, bom, a parte que acompanha a primeira coordenada é o número A dessa matriz, que é esse cara na posição 1, 1, e o que acompanha o quadrado da segunda variável é o número C, que é o cara que está aqui na posição 2, 2. No caso da matriz D, esses caras são os autovalores, e aqui é 0 e 0. Né? Então, nesse caso aqui, da matriz D, né? Então, a matriz diagonal, aqui é o vetor x que eu estou escrevendo como vetor de coordenadas UV. Então, esse produto de matrizes, ele dá exatamente esse termo aqui, ó. Lambda 1 U quadrado mais lambda 2 V quadrado. Ou seja, não tem o termo misto que multiplica U com V. Só tem os termos U quadrado e V quadrado. E acompanhando, né, os autovalores ali, multiplicando cada um deles. E aí, bom, essa matriz Betil, que por definição é o produto da matriz B pela matriz M, eu vou dar um novo nome, né, para os termos que aparecem nela. Essa daí é uma matriz que tem uma linha e duas colunas. A matriz B original eu chamei os termos lá de D e E. Nessa daqui eu vou chamar de Detil e etil. Então, a matriz B você tem, ela é conhecida. A matriz M você obtém. Faz o produto das duas, você encontra esses dois números. Então, esses dois números vão ser conhecidos também. Então, moral da história, né? A mesma cônica, só que agora no sistema de coordenadas U e V, ela pode ser escrita com essa equação aqui, né? Que então tem o lambda 1 U ao quadrado, lambda 2 V quadrado, tem os termos de ordem 1, né? Que correspondem a essa multiplicação da matriz B til vezes a matriz X til, então dá exatamente isso aqui, mais aquele mesmo F que está ali, não vai mudar nada, igual a zero. Então, quer dizer, essa equação aqui, ela pode não parecer, mas ela é muito mais simples do que a equação original. Aquele termo misto, esse termo misto que está aqui, né? Ele atrapalha e muito o reconhecimento da cônica, porque geralmente o que você faz é tentar completar quadrados, para você tentar reconhecer que tipo de cônica que é. O termo misto não te permite fazer o completamento de quadrados. Então, nesse novo sistema de coordenadas U e V, a equação é mais simples, não tem o termo misto, e aí sim aqui eu consigo completar quadrado e tentar identificar qual que vai ser a cônica. Então, moral da história, a gente vai verificar agora nos exemplos que isso realmente é uma versão mais simples da equação. Tá? Então, bom, qual que vai ser o primeiro exemplo? Então, eu vou pegar uma cônica, né? Então, o conjunto dos pontos em R2 que satisfazem essa equação enorme aqui, né? Então, 5x quadrado tem um termo misto, né? Então, é o termo 4xy, aí mais 2y quadrado, mais raiz de 5x, menos 2 raiz de 5y, menos 7 quartos, igual a zero. Então, é uma baita de uma equação, e aí a gente vai tentar reconhecer que tipo de cônica é isso aí. Bom, então, identificando o que é cada coisa, né? Então, a matriz A, desse caso aqui, ela tem as entradas 5, 2, 2 e 2, né? Porque lembra que aqui na equação eu estava pensando como se fosse 2b vezes xy, né? Então, como aqui é 4xy, o b tem que ser 2. E o b vai tanto na posição 1, 2, quanto na posição 2, 1. E aí o 5, o 5 que acompanha x quadrado vai aqui na posição do azinho, e o 2 que acompanha y quadrado vai na posição 2, 2. Então, a matriz é essa, né? É uma matriz simétrica por definição. A matriz Bzão, que é o que acompanha os termos de grau 1, são raiz de 5 e menos 2 raiz de 5. E o termo que está sozinho, que a gente estava chamando de F, é esse menos 7 quartos aqui. Bom, então, qual que é o processo? O que eu preciso fazer, né? Eu preciso encontrar uma base ortonormal de autovetores dessa matriz. Então, eu preciso achar os autovalores dela, preciso achar autovetores associados e preciso encontrar uma base ortonormal associada àqueles autovetores. Então, talvez eu tenha que fazer alguma continha a mais para produzir uma base de autovetores que seja ortonormal, né? Bom, então o primeiro passo de todos é encontrar os autovalores dessa matriz aí.
Então, os autovalores dela eu obtenho como raízes, né, do polinômio característico. Então, polinômio característico, já está tudo na base canônica, não tem segredo nenhum aqui. Tira a lambda da diagonal principal, calcula o determinante, isso é um determinante 2 por 2. Né? Então, o produto de 5 menos y por 2 menos 5 menos lambda por 2 menos lambda, menos produto da outra diagonal, que é 4. Né? Então, faz todos os produtos, todas as distributivas, esse cara vai virar isso aqui, lambda quadrado menos 7 lambda mais 6, e esse aqui é fácil de fatorar, ele dá a mesma coisa que lambda menos 1 vezes lambda menos 6. Tá, então, pode ver, né, que aqui tem lambda quadrado, aí menos 6 lambda com menos lambda vai dar esse menos 7 lambda, e menos 1 vezes menos 6 vai dar esse mais 6 aqui. Bom, então, o polinômio já está fatorado, então as raízes dele são exatamente, né, os números que aparecem aqui, que são 1 e 6. Né? Então, essa matriz A tem dois autovalores, o autovalor que eu vou chamar de lambda 1 vai ser igual a 1, e o que eu vou chamar de lambda 2, que vai ser o 6. Então, agora, vamos ver quem são os autovetores associados a cada um desses autovalores. Então, para encontrar, né, o autoespaço associado ao autovalor lambda 1, eu monto um sistema linear, né, que é o sistema A menos aquele autovalor vezes a identidade, vezes o vetor de incógnitas, o sistema linear homogêneo. Né? Isso aqui é igual a zero. Ou seja, eu tiro um da diagonal principal e resolvo o sistema linear homogêneo associado a isso. Então, esse sistema, claro, só tem uma única equação, né? A de cima é múltipla da de baixo. Então, a equação que eu vou escrever aqui é simplesmente o 2x mais y igual a zero. Então, isso me permite escrever y igual a menos 2x. E o x aqui vira a tua variável livre, né? Então, um gerador, né? Já que só tem uma variável livre, o autoespaço desse cara vai ter dimensão 1, e ele vai ser gerado pelo vetor de coordenadas 1 e menos 2. Né? Coloca x igual a 1 aqui, o y correspondente a menos 2, então o vetor 1, menos 2 é um gerador desse autoespaço. E aí eu posso fazer o análogo, né? Para encontrar o autoespaço associado ao outro autovalor, que é o lambda 2 igual a 6, resolvo um sistema linear homogêneo, obtenho um conjunto de geradores, também vai ter dimensão 1, vai ser gerado por esse vetor aqui, 2, 1. Então, se você resolver o sistema, você vai encontrar isso, ou você pensa que, bom, já que são só dois autovalores e a matriz é simétrica, eu posso me aproveitar do fato que eu sei que o autoespaço de autovalores distintos necessariamente saem ortogonais, né? Isso é uma das propriedades que a gente viu sobre os autoespaços, né, de um operador autoadjunto, né? Ou, no caso aqui, de uma matriz simétrica. Então, como são só dois autovalores, eu só tenho dois autoespaços. Se eu somar esses dois autoespaços, dá tudo, porque eu sei que é diagonalizável. Então, como eu sei que eles são ortogonais, uma vez que eu acho um deles, o outro necessariamente é o complemento ortogonal do primeiro. Né? Então, o autoespaço do lambda 2, ele coincide necessariamente com o complemento ortogonal do primeiro, e aí tudo que você tem que fazer é achar um vetor ortogonal a esse vetor de coordenadas 1 e menos 2, isso automaticamente vai ser um gerador do outro autoespaço. Então, no caso aqui, né, para achar um vetor ortogonal ao 1 menos 2, aquele truquezinho, basta trocar as duas coordenadas de posição e trocar o sinal de uma delas. Então, eu escolhi deixar aqui o 2,1. Esse cara aqui vai ser ortogonal ao vetor 1 menos 2. Bom, então a gente tem aqui autovetores. Se eu juntar esses dois autovetores em um conjunto só, eu vou ter uma base, só que essa base é ortogonal, né? Os vetores são só ortogonais. Ela não é uma base ortonormal ainda, eu preciso normalizar esses vetores, só que está claro aqui, né, que a norma dos dois vetores é o mesmo número, e ele vai ser a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que é 5, né? Então vai ficar raiz de 5 em cada um deles. Então, normalizando esses caras, eu obtenho esses dois vetores aqui, que eu vou chamar de xi1 e xi2, que é 1 sobre a norma deles, que é 1 sobre raiz de 5, vezes os vetores correspondentes, que a gente já tinha encontrado ali no slide anterior. Bom, então, eu tenho os autovalores, tenho autovetores, tenho uma base ortonormal, e agora eu posso montar quais são as matrizes. Então, a matriz M é a matriz de autovetores, eu pego os autovetores e coloco nas colunas. Os autovetores que a gente vai usar são esse par de autovetores xi1 e xi2.
Ambos aqui têm o 1 sobre raiz de 5 dividindo, então eu já coloquei aqui fora da matriz, multiplicando como se fosse um escalar, né? E aí o que sobra é colocar o 1 e menos 2 na primeira coluna e 2 e 1 na segunda coluna. Então, essa matriz M é a sua matriz de autovetores. A matriz D é a matriz de autovalores, né? Seguindo a ordem, o Xi1 é associado ao autovalor lambda1, que é igual a 1, e o Xi2 é associado ao lambda2, que é igual a 6. Então, eu tenho que ser coerente na ordem aqui. Na primeira coluna, eu coloquei o primeiro autovetor associado ao lambda1, e na segunda, o associado ao lambda2. E aí eu sigo a mesma ordem aqui na matriz diagonal. Bom, como eu falei, né, essa matriz M ela já nasce uma matriz ortogonal, por causa das suas colunas formarem um conjunto ortonormal. Então, a inversa dela é simplesmente a transposta, e a transposta dessa matriz M, no fundo, aqui é só trocar esse menos 2 de posição aqui, né? Então, você troca esses menos 2 aqui e vira essa matriz aqui. Então, essa daqui é a inversa da M. E aquela matriz Besão-Thiel, que aparece na equação quando você muda o sistema de coordenadas, a matriz Besão-Thiel, ela é B vezes M, né? Então, a matriz B, voltando aqui, né? A matriz B é essa daqui, ela é raiz de 5 vezes a matriz 1 menos 2, né? Se você tirar esse raiz de 5 aqui, multiplicando como um escalar, então, a matriz B é raiz de 5 vezes 1 menos 2. E a matriz M é 1 sobre raiz de 5 vezes essa matriz que está aqui. Então, a raiz de 5 aqui vai embora, né? Eu posso simplificar esse raiz de 5. Faço esse produto de matrizes aqui, 1 menos 2 vezes essa matriz, e obtenho esse cara 5 e 0. Tá? Então, a matriz Betil, os caras que vão acompanhar o U, os termos de grau 1, né? Lá na equação da cônica, no sistema de coordenadas UV. Então, o 5 acompanha o U e o V acompanha 0. Né? Então, o termo sozinho do V não vai aparecer. Bom, então, escrevendo agora a equação da cônica no sistema de coordenadas UV, lembrando como é que ele fica aqui, né? No geral, eu tenho o primeiro alto valor vezes U ao quadrado, o segundo alto valor vezes V ao quadrado, e o termo de grau 1, o Dtil, nesse caso que a gente viu aqui, é 5, e o Etil é 0, né? Que essa é a matriz Betil. Então, o primeiro alto valor é 1, o segundo é 6, aqui o Dtil é 5 e o Etil é 0. Então, vai ficar U quadrado, 6V quadrado e 5U. Né? E o F que continua o mesmo ali, não vai mudar nada. Então, no novo sistema de coordenadas UV, a equação da cônica se reduz a isso aqui. Né? Então, dá para ir um passo adiante, porque é aquilo que eu falei. Né? Você tem aqui um termo U quadrado, um termo 5U, e não tem mais termo misto. Então, eu posso completar quadrado nesse U quadrado mais 5U e reescrever ele desse jeito aqui. Ó. Então, U quadrado mais 5U é a mesma coisa que esse cara aqui. Né? Ele é U mais 5 meios ao quadrado, e aí você, para compensar o completamento de quadrado, você tem que tirar o quadrado do segundo cara que está aqui, que é 5 meios, então é 25 sobre 4. Então, completando o quadrado, você obtém isso. E aí você pode reescrever, então, a equação da cônica nesse sistema de coordenadas UV desse jeito aqui. Né? Então, eu completei quadrado, então agora eu tenho U mais 5 meios ao quadrado. Aí, esse menos 25 sobre 4, eu junto ele com esse menos 7 quartos. Isso dá menos 32 sobre 4, que é menos 8. Eu já passei esse menos 8 para o outro lado. Tá? E aí, bom, aí aquele exercício de geometria analítica, né? Você reescrever a equação da cônica para identificar exatamente o formato dela. Então, aqui, esse primeiro termo, U mais 5 meios, eu posso reescrever ele como U menos o menos 5 meios. Esse 8 eu posso passar dividindo, né? E aí eu coloco cada um dos termos como uma coisa toda elevada ao quadrado. Então, depois de fazer todas essas manipulações, né? Para deixar o lado direito igual a 1, e tudo que está do lado esquerdo como algo ao quadrado mais algo ao quadrado, você reescreve a equação nesse formato aqui. Tá? Então, isso aqui, né? É o que a gente reconhece como a equação de uma elipse, né? Essa elipse aqui, ela está deslocada, né? Ela está deslocada por causa desse menos 5 meio aqui,
E aí esses números que estão aqui embaixo, né? Raiz de 8 e 2 raiz de 3, esses números têm a ver com aquela excentricidade da elipse, né? Ou quanto que você anda no eixo horizontal e quanto que você anda no eixo vertical dela. Então, esses números para nós não vão ser importantes. O fato é que o formato dessa equação é de uma elipse, né? Você tem variável, no fundo é assim, né? Variável ao quadrado mais variável ao quadrado igual a 1, né? Então, se eu tivesse um mais e um menos, em vez de ser soma de dois quadrados, se eu tivesse um com positivo e um com negativo, seria uma hipérbole, né? E se um deles fosse degenerado, né, se não tivesse quadrado nos dois, se tivesse um quadrado em um e sem o quadrado no outro, isso seria uma parábola, né? Então, aqui a gente tem um caso que isso aqui é uma elipse. E aí, bom, vamos tentar desenhar onde está essa elipse, né? Então, a questão é assim, esse truque, né, de você escrever menos 5 meios, e aqui é como se fosse menos zero, então isso está dizendo para nós que o centro, né, o centro dessa elipse, ele está no ponto menos 5 meios e zero. Só que esse ponto de coordenadas menos 5 meios e zero, ele está no sistema de coordenadas UV. Tá? Isso não quer dizer que o centro da elipse é o ponto menos 5 meios zero no sistema de coordenadas XY. Isso aqui é nas coordenadas da base beta, no sistema de coordenadas U e V. Então, ou seja, onde eu vou desenhar o centro dessa elipse? Eu desenho os eixos U e V, ando menos 5 meios para a esquerda no eixo U e não ando nada no eixo V, porque né, é zero ali na coordenada V. Então, o centro dessa elipse, quando eu for desenhar os eixos U e V, o centro dela vai estar em cima do eixo U, né? Por causa e deslocado 5 meios para a esquerda da origem desse sistema de coordenadas. Então, finalmente, eu vou mostrar o desenho, como é que ele fica. Então, a elipse dessa equação complicada lá do início, ela é essa elipse azul aqui, né? E aí, bom, o que são os eixos U e V? Os eixos U e V são os eixos que estão na direção dos autovetores, né? Então, aqui eu desenhei o nosso autovetor xi1, o nosso autovetor xi2, que já são vetores ortogonais e de norma 1, né? Isso aqui é uma base ortonormal. Esses dois pontos desenhados são os dois pontos que correspondem ao ponto final dos autovetores originais, né? Aqui está o ponto menos, aliás, o ponto de coordenadas 1 e menos 2, e aqui o ponto de coordenadas 2 e 1, que são as coordenadas dos vetores originais. Depois a gente normalizou eles, e aí obtém o xi1 e xi2. Então, aqui estão os eixos, né? U e V. Importante aqui é apontar os eixos na direção dos autovetores, né? Então, o xi1 ele está apontando para baixo, então entre aspas, a direção positiva do eixo U é para baixo. E aqui o xi2 está apontando para lá, né? Então, a direção positiva do eixo V, digamos assim, aponta na mesma direção do xi2. Então, esse novo sistema de coordenadas U e V, ele tem a origem dele aqui, que é o 0, 0, e o centro da elipse, ele vai parar. Agora, você pensa tombando esse desenho, né? Veja agora, esquece o eixo XY, pensa só no UV. Então, onde está o centro dessa elipse? Bom, a partir da origem desse centro UV, eu vou para a esquerda, menos 5 sobre 2 unidades, e não ando nada na vertical. Então, o centro vai parar numa região mais ou menos aqui, assim. Exatamente onde está esse ponto C aqui. Então, eu só ando para a esquerda na direção U e não ando nada na direção V. Então, o centro está aqui, e aí o formato dessa elipse vai ser uma elipse centrada nesse ponto, né? E ela vai pegar essa região aqui. Além disso, né, se você quiser ser um pouco mais preciso no desenho e entender por que tem uma porção da elipse que passa da origem aqui, né? É só você ver o que acontece com a origem em relação à equação, né? Então, voltando aqui na equação mais simples, se você colocar U e o V iguais a zero, né? Coloca U igual a zero e V igual a zero aqui. Então, isso aqui some, sobra só esse menos 7 quartos, e menos 7 quartos é estritamente menor do que zero, né? Esse estritamente menor do que zero diz para nós que a origem, o ponto 0, 0,
ele está no interior dessa elipse, ele está dentro da região da elipse, que é exatamente o que está acontecendo nesse desenho aqui. Então, se ele está dentro da elipse, significa que no desenho essa elipse passa um pouco, né, aqui para baixo, ela pega uma partezinha aqui para baixo, depois, né, desse eixo V. Então, esse é mais ou menos o desenho dessa elipse aí, né? Então, a gente reconheceu a cônica e sabe que ela é, de fato, uma elipse mesmo. Bom, esse é o primeiro exemplo, agora eu vou fazer um análogo, só que um pouco mais rápido, em dimensão 3, tá? Então, o que seria o mesmo contexto agora, só que em dimensão 3, né? Então, a equação ainda tem que ser uma equação de grau 2, só que agora ela permite 3 variáveis, tá? Então, aqui eu tenho o termo x quadrado, y quadrado, z quadrado, eu tenho os termos mistos, xy, xz, yz, tenho os termos de grau 1, que são o x, y, z, e tem um termo sozinho. Então, o conjunto dos pontos agora em R3, que satisfazem uma equação desse formato, é o que a gente chama de uma quádrica, né? O análogo em dimensão 1 a mais das cônicas. Então, ainda é um polinômio de grau 2, né? Só que agora com 3 variáveis, né? Então, as variáveis x, y e z. Então, esse é o formato, né? Um conjunto de nível de um polinômio de grau 2 com 3 variáveis. E aí a gente faz exatamente a mesma ideia. Tá? Então, eu vou chamar de Azão essa matriz aqui, vou chamar de Bzão essa matriz aqui. Veja só a montagem da matriz, né? Os termos com as variáveis ao quadrado, o x quadrado, b quadrado, aliás, x quadrado, y quadrado e z quadrado, eu escolhi colocar eles na diagonal, ó, A, B e C. Aí os termos mistos, o D, o xy, o xz e o yz, eu vou colocando eles nessas outras posições aqui, ó. Então, na 1, 2, que tem que ser igual a 2, 1, porque eu vou montar essa matriz como simétrica. O posição 1, 3 igual a 3, 1 para montar essa matriz como simétrica. E, finalmente, o F na posição 2, 3 igual a 3, 2 para montar essa matriz aqui sendo simétrica. Tá, então, essa matriz A, por definição, é uma matriz simétrica. A matriz Bzão é a matriz com os termos de ordem 1, né? Então, GHI. E aí o termo constante aqui, que eu não faço nada, tá? Então, se você montar a matriz A desse jeito e a matriz B desse jeito, vai acontecer algo muito semelhante ao caso de dimensão 2, que quando você faz essa conta aqui, né? Pega o vetor agora em pé, né? Então, a gente sempre está convencionando os vetores com vetores em pé. Então, pega o vetor x, x, y, z em pé, faz essa conta aqui. Então, vai ser x, y, z, matriz A, x, y, z em pé, faz toda essa multiplicação de matrizes, e isso vai dar exatamente toda essa parte de grau 2 aqui. Pegando todos os termos de grau 2, isso vai ser exatamente o x transposto a x. Tá? Então, acontece muito semelhante ao caso da cônica. Toda aquela parte de grau 2 da cônica caiu só nesse produtinho x transposto a x. E aí, no caso de grau 3, acontece a mesma coisa. E aí, o termo de grau 1 é simplesmente a matriz Bzão vezes a matriz x, x, y, z. Então, isso vai acontecer, né, com o produto de grau 1. Então, na moral da história, eu posso reescrever a equação da quádrica usando matrizes agora num jeito praticamente igual, né, ao caso da cônica. Então, a parte de grau 2 está toda aqui no x transposto a x, a parte de grau 1 está nesse produto b vezes x, e tem o cara sozinho aqui, que é o j. Então, a estratégia é exatamente a mesma. A matriz A, por definição, é uma matriz simétrica, então eu posso diagonalizar ela, achar uma matriz ortogonal M, que é uma matriz cujas colunas formam uma base ortonormal de autovetores dessa matriz aí. A matriz Dzão é a matriz dos autovalores na diagonal principal, que agora eu vou chamar de lambda 1, lambda 2, lambda 3, e vale a mesma relação, né? M transposto A vezes M dá exatamente a matriz Dzão. Então, você veja que quando você passa a escrever a coisa de maneira matricial, a dimensão já não importa mais, né? A cara da equação é a mesma, as propriedades que essa matriz M e a matriz D têm são as mesmas, então é claro que a mesma mudança de variáveis vai funcionar. É a mesma rigor não, mas é análoga, né? Então, defino de novo x tio como sendo
m transposto vezes x, que nada mais é do que pegar as coordenadas do x, só que agora nessa nova base, que é essa base ortonormal. Defino de novo a matriz Bzão tio como B vezes M, e aí eu vou chamar as entradinhas dessa matriz de G tio, H tio e I tio, né, para fazer analogia com o exemplo anterior. E aí a equação da quádrica, nesse novo sistema de coordenadas, ela vira simplesmente essa equação igualzinho à conta que a gente fez para as cônicas. Bom, então, se eu chamar esse novo sistema de coordenadas de UVW, então a equação da cônica nesse novo sistema vira essa daqui, né? Então você elimina todos os termos mistos, né? Em analogia agora, lá no caso de grau 2 você não via tanta importância porque era só um termo misto. Mas aqui em quádricas você elimina 3 parcelas, né? Então você não tem nenhum termo misto entre U e V aqui, U, V e W. Você só tem os termos quadrados, os termos de grau 1, que acompanham a matriz betil, né? Então, betil vezes xtil vai dar exatamente isso. E aí o termo sozinho, que é o J. Tá? Então, se você fizer essa continha, né? Xtil transposto dx vai dar exatamente esse cara aqui. Porque justo fora da diagonal principal é tudo zero, né? Então, todos os termos mistos vão acabar sumindo. Vai sobrar só os caras da diagonal principal. Então, essa é a equação da quádrica no sistema de coordenadas UVW. Então, vamos escrever isso no caso de um exemplo numérico. Então, pega essa quádrica aqui em R3, dada por essa equação aqui. Então, menos x quadrado mais 2yz mais e menos 1 menos y igual a 1. Tá? Então, a matriz razão nesse caso, ela vai ser o quê? Então, na diagonal principal, eu coloco A, B, C, que são os termos que acompanham x quadrado, y quadrado e z quadrado. Então, o cara que acompanha x quadrado é menos 1, os outros dois não tem, então são iguais a zero. E aí eu vou completando os outros, né? Então, o D, o E e o F são o que acompanha, respectivamente, XY, XZ e YZ. Então, XY não tem, é zero. Então, na posição 1, 2 e 2, 1 é zero. O que acompanha XZ também não tem. Então, na posição 1, 3 e na 3, 1 também é zero. E o que acompanha YZ, que é o número E, o cara que acompanha aqui é 2, mas lembra que eu escrevo como duas vezes o coeficiente, daí vezes YZ, né? Então, na verdade, o número que vai aqui é igual a 1. É metade do cara que acompanha o coeficiente aqui. Então, essa é a matriz A. A matriz B é correspondente à parte de grau 1, né? Então, o x não tem é zero, o y aqui é menos 1 e o z é 1. Então, essa é a matriz Bzão. E o cara que está sozinho, né? Se você quiser escrever a equação como mais j igual a zero, então o j tem que ser igual a menos 1, porque aqui eu escrevi igual. Bom, então, as mesmas continhas. Encontra o polinômio característico, encontra os autovalores, encontra autovetores associados. Eu não vou fazer essas contas, são exercícios bem padrão. Então, acho o autoespaço de cada um deles. Percebe que nem todos esses vetores aqui formam... nem todos esses vetores, na verdade, são normais, né? Eles não têm necessariamente norma 1. Então, você normaliza eles, que aí você obtém esses vetores xi1, xi2 e xi3, né? Então, o xi1 é normalizar esse 0, 1, 1. Esse 0, 1, 1 tem norma igual a raiz de 2. Então, 1 sobre raiz de 2 vezes esse cara vai dar um cara de norma 1. O xi2 aqui, né? Ele é o próprio 100, então esse cara já está normalizado, não precisa normalizar ele. E o xi3 é um outro cara que também tem norma igual a 1, né? Aliás, também tem norma igual a raiz de 2, aí você normaliza 1 sobre raiz de 2. Então, esses três vetores aqui, eles são autovetores e são ortonormais, né? Então, tem uma base do R3 consistindo apenas de autovetores, né? Aí eu monto agora a matriz M, pegando esses três vetores e colocando as coordenadas deles nas colunas. Então, aqui está a matriz Mzão. Os autovalores nesse exemplo aqui, só voltando rapidinho, são 1 e menos 1. No caso, o autovalor menos 1 ocorre duas vezes, porque a multiplicidade dele é 2. Então, na diagonal principal, eu vou colocar 1, menos 1 e menos 1 de novo. E acompanhando a ordem, né? Então, esse primeiro autoespaço é o correspondente a esse vetor aqui, ele está associado ao autovalor igual a 1. Então, na primeira coluna, eu coloco o xi1.
E nas outras duas colunas eu vou colocar o xi2 e o xi3. Então, correspondentes aos autovalores -1 e -1 de volta. De novo, como essa matriz nasce ortogonal, a inversa dela é só transposta. E a B-til é, por definição, B vezes M. Então, é essa matriz B vezes a matriz M. Você faz a conta e encontra esse vetor aqui. Vetor deitado, né? Então, 0, 0 menos raiz de 2. Então, final da história. Qual que é a equação da quádrica no sistema de coordenadas U, V, W? Bom, então, os termos que acompanham os quadrados de U, V e W são os autovalores. O que acompanha o U é o primeiro autovalor. O que acompanha o V é o segundo autovalor. E o que acompanha o W é o terceiro autovalor. Então, é 1 vez U quadrado, menos 1 vez V quadrado e menos 1 vezes W quadrado. O termo de grau 1, né? Então, você tem 0 vezes U, 0 vezes V e menos raiz de 2 vezes W, que é o que está aqui. E a parte constante não muda, então eu continuei escrevendo igual a 1. Então, pronto. Agora você tem uma equação que não tem nenhum termo misto. Você pode completar quadrados. E aí, no caso aqui, eu só preciso completar quadrado nessa parte que corresponde, né, ao W. E aqui eu percebo que eu tenho menos nos dois, né? Então, eu coloco esse menos em evidência aqui, esse menos 1 em evidência. Completo o quadrado. Tira a parte, né, que eu tenho que tirar para completar o quadrado. Compenso ela do outro lado. Lá do outro lado vai sobrar 1/2. Tá? Então, moral da história, depois de você completar quadrado, a equação dessa quádrica, ela vira simplesmente isso aqui. E aí a questão é, de que tipo é isso, né? Então você percebe agora que já está no formato de uma quádrica super reduzida, né? Aí você tem um cara com sinal positivo e tem dois caras com sinal negativo, né? Nas variáveis aqui, você tem esse aqui que é positivo, que é o U, tem um menos aqui e um menos aqui. Então, isso aqui é o que a gente chama de um hiperboloide de duas folhas, tá? Porque tem uma troca de sinais, né? Tem sinais positivos e negativos, e tem dois sinais negativos, né? Então, um positivo e dois negativos. Então, isso aqui vai dar o que a gente chama de um hiperboloide de duas folhas. E esse hiperboloide também vai estar deslocado, né? Porque tem uma translação aqui, que é esse cara aqui. Então, quer dizer, se você for desenhar esse cara, onde vai estar o centro dele, né? Então, no eixo U e V não tem deslocamento nenhum, mas na direção W você desloca menos raiz de 2 sobre 2, né? Então, você anda para a esquerda, né? Menos raiz de 2 sobre 2, e vai ficar em cima, então, da direção W. Né? Então, o centro dessa quádrica é em cima da direção W, porque nos outros dois ali, né? O centro é como se fosse 0, 0 e menos raiz de 2 sobre 2. Então, o centro é dado por 0, 0 e menos raiz de 2 sobre 2, só que isso, claro, no sistema de coordenadas UVW. Né? As coordenadas originais do C não são exatamente isso aí. Né? Então, isso aqui são as coordenadas dele na base beta. Tá? Aqui, então, a rigor, na verdade, é isso aqui. Né? As coordenadas desse cara na base beta são esses números aí. Então, o C original você obtém, né, multiplicando pela matriz E. Então, como é que fica o desenho, né? Então, no desenho, já é claro, um desenho mais complicado de fazer. Aqui eu desenhei as direções U, V e W, e acompanhando como se fosse um novo sistema de eixos, né? Nas direções dos autovetores xi1, xi2 e xi3. Nota que o xi2 aqui, no caso, né, só para o xi2, ele é um dos vetores da base canônica, né? Ele é o 1, 0, 0. Então, esse eixo correspondente ao xi2, que eu estou chamando de V, ele, na verdade, coincide com o eixo x, tá? Então, isso aqui é, na verdade, o eixo V coincide com o eixo x, o eixo y está escondidinho, aqui eu desenhei ele também aqui, e tem o eixo z aqui também. Então, aqui está o sistema de eixos original, né? X, Y, Z. Aí eu desenhei o novo sistema de eixos, que é o xi1, UVW, né, dado pela direção do xi1, xi2 e xi3. Esse novo sistema de eixos aqui eu estou denotando com essas retas azuis, né? Então, essas retas azuis são todas ortogonais né, e esses vetores diretores de cada uma delas tem norma igual a 1.
Então, aqui você percebe que esse desenho ainda está meio torto, né? Porque esse hiperboloide aqui, ele está rotacionado, e o centro dele, ele está em cima, né? Como eu falei, esse centro dele aqui, ele está em cima desse eixo que é o eixo W, né? Então, como não tem deslocamento no U e no V, só tem deslocamento na direção do W, ele está em cima do eixo W. Então, uma ideia que eu posso fazer é pegar uma ideia em um passo adiante, né? E você mover esses eixos U e V para cima do ponto C, né? Para ficar um outro ainda, um outro sistema de eixos, que agora sim, daí esse C vai ficar exatamente o centro, né? O centro vai coincidir com a origem desse sistema de eixos. Mas é um outro sistema de eixos. Eu carrego, né? Transporto paralelamente o eixo V e o eixo U para cima do centro C. E aí eu vou obter esse desenho aqui, tá? Então, por isso que eu dei um novo nome, né? Eu estou chamando de sistema de eixos U-til, V-til e W-til. O W-til, na verdade, coincide com o próprio W, porque né, eu não preciso deslocar o eixo W, mas os eixos U-til e V-til são deslocados. Tanto que agora aparece o eixo X original aqui, ó. Antes, né, o eixo V e o eixo X era o mesmo. Aí eu desloco esse eixo V e obtenho um novo sistema de eixos, que eu estou chamando de V-til, e esse V-til é paralelo, né, ao eixo X original. Só desloquei ele em direção ao ponto C. Então, o centro dessa quádrica se torna, né, a origem desse novo sistema de coordenadas, e aí você percebe que tem simetria em relação a nesse novo sistema de eixos aqui. E é o hiperboloide de duas folhas, né? Ele tem duas partes, né? Ele tem duas componentes, por causa desses dois menos que estão aqui. Se fosse, né, dois mais e um menos, isso seria um hiperboloide de uma única folha, tá? Então, como são dois menos ali, ela tem duas componentes. Bom, então é isso. Esses exemplos que eu queria apresentar. Então, está aí um dos principais usos do teorema espectral. Ele serve, né, para você fazer esse processo de pegar uma cônica ou uma quádrica, reescrever a equação dela como uma equação matricial, perceber que a matriz envolvida no processo é uma matriz simétrica, então você pode diagonalizar ela por causa do teorema, achar uma base ortonormal de autovetores, e nessa base esperta a equação da cônica ou da quádrica, ela fica mais simples porque ela elimina todos os termos mistos que eventualmente a tua equação original tinha. E aí você pode completar quadrados e verificar qual o tipo da cônica ou da quádrica. Aqui, né, ficou claro que esse processo que eu falei não tem nada a ver com a dimensão. Você pode repetir esse processo para outras situações muito mais gerais, que em vez de você pegar R3 aqui, você pega agora Rn, você pega um polinômio de grau 2, só que agora em n variáveis, e aí estuda os conjuntos de nível dessa função polinomial de grau 2 com muitas variáveis. Aí você vai montar o análogo disso, vai ser uma matrizazão n por n, que vai ser simétrica, vai valer o mesmo teorema, e aí você pode fazer o mesmo processo para tentar escrever a mesma equação num outro sistema de coordenadas onde não tem nenhum termo misto. Bom, então é isso que eu queria falar, espero que vocês tenham entendido. A gente se vê na próxima e até mais.